Como explicar um texto bíblico? Se você clicou neste vídeo é porque você é um pregador do Evangelho e você tem a intenção de transmitir corretamente a palavra de Deus. Como explicar um versículo bíblico para a igreja? Como se colocar diante de um público, diante de uma plateia, de telespectadores e transmitir corretamente um versículo bíblico? Eu vou ensinar você neste vídeo como fazer isto. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva em nosso canal, dá o seu joinha e o seu like, assim você ajuda o nosso canal. Sem enrolação, permita-me te explicar, e eu quero tomar por base um versículo muito conhecido, muito famoso, muito simples também, da Bíblia Sagrada, que é o Salmo de número 23 e o verso 1. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Como eu explico este texto para a igreja que está me ouvindo? Primeiramente, eu tenho que entender quem é o escritor, quem está falando, quem está escrevendo. Este salmo é um salmo de Davi. Quem era Davi? Davi, antes de ser rei, foi pastor de ovelhas. Se você ler todo o salmo, você vai perceber que quem está falando a Deus tem o conhecimento do ofício do pastor. Apenas alguém que naquele tempo fosse pastor de ovelhas do campo, poderia falar com tanta propriedade estas palavras: o Senhor é o meu pastor. Entende isso? Você entendeu quem é o escritor, quem está falando? Agora você precisa entender as suas palavras. Perceba o versículo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quando eu me deparo diante do versículo, eu tenho que separar as coisas. Primeiro, existem algumas palavras que estão em evidência neste verso. Quais palavras? A primeira, a palavra o Senhor. A segunda, a palavra pastor. Senhor e pastor. Duas palavras que surgem deste texto. Para eu poder explicar bem o texto, eu preciso explicar o que é Senhor, quem é o Senhor, onde está este Senhor, quem é o meu Senhor, e depois explicar a palavra pastor e por que é que Davi está comparando o seu Senhor, o seu Deus, a este pastor. A primeira coisa que você deve fazer é separar os termos, separar as expressões e entendê-las. Por exemplo, se aqui nesse vídeo aparecesse aqui a palavra carro, você logicamente iria projetar na sua mente a imagem de um carro. Se eu te perguntasse, leia essa palavra aqui, carro, você ia imaginar o veículo, 4 rodas, para-brisa, trânsito. Por quê? Porque a palavra que você leu aqui no vídeo, carro, ela te traz uma imagem na sua mente. Isso é interpretação de texto. Quando eu leio no Salmo 23, verso 1, a palavra pastor, logicamente eu trago uma imagem para a sua cabeça. Que imagem é essa? Você imagina um homem com o seu cajado na mão, cobrindo a sua cabeça com tecidos, porque era assim que eles utilizavam-se no deserto. Você já imagina as ovelhas, você imagina o aprisco, e isto é interpretação de texto. Quando Davi escreveu o Senhor é o meu pastor, ele estava tendo esta imagem que você está tendo agora em mente. Era isso que ele pensava. E ele está dizendo: o meu pastor é o meu Senhor. O meu Senhor é o meu pastor. De que Senhor ele está falando? Ele está falando do Senhor Deus dos hebreus, Deus dos judeus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Quando ele diz o Senhor é o meu pastor, ele está dizendo o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, ele me pastoreia. E se ele é o meu pastor, eu sou o que dele? Eu sou sua ovelha. É isso que ele está dizendo.
O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Davi olhava para suas ovelhas e ele percebia que ele era o provedor para as ovelhas do alimento. Davi era o provedor para as ovelhas da água. Tudo que as ovelhas precisavam, Davi era o provedor. Agora Davi não olha para as ovelhas. Davi ele olha para o seu Senhor, o seu Deus, e ele diz: o Senhor, o meu Deus, ele é meu pastor. Ele provê para mim o alimento, ele provê para mim a água, ele provê para mim o descanso. E aí ele começa a descrever: é ele que me faz andar em pastos verdejantes, ele me conduz a águas tranquilas, ele refrigera a minha alma. Eu estou explicando para você o versículo do Salmo 23. Se você quer explicar bem um versículo para a igreja, a primeira coisa que você deve fazer é separar as expressões e depois de separá-las, traduzi-las, interpretá-las, entendê-las, compreendê-las. Amém? Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Se você gostou desse vídeo, se ajudou você um pouquinho, eu convido você a assistir os outros vídeos nossos, mas antes disso, já deixar o seu like neste vídeo e também se inscrever aqui no canal Max William Pregador Oficial. Deus te abençoe, a paz do Senhor, até o próximo vídeo. Amém.